Hoje eu quero falar sobre um tema relacionado ao mal que está presente hoje na sociedade como um todo, em algumas igrejas, na política, que é o mal da Bíblia, escrito na Bíblia, e o pessoal não está percebendo. O pessoal está deixando ser enganado, achando que esse mal não está trabalhando, basicamente, tá? E eu vou tirar como base o livro chamado Infiltration, do Taylor Marshall, tá? Que é o livro onde fala justamente sobre isso, né? Sobre essa conspiração tentando acabar com a igreja de dentro para fora, tá? Bom, basicamente, né, nesse livro, né, ele tem como tema ali, ele explica que ali no século XIX, um grupo secreto relacionado à maçonaria, ele tem como objetivo entrar dentro da igreja, mudar o pensamento ali dos bispos, né, dos cardeais dentro da igreja católica, tá? Para, obviamente, afastar cada vez mais eles da palavra de Deus e, consequentemente, a sociedade no todo, né? Porque a sociedade sempre está acompanhando ali o que está acontecendo ali dentro da igreja católica, né? Especificamente no Vaticano, tá? Então, não seria um plano, assim, claro, de um dia para o outro, seria talvez de anos, talvez um século, tá? E esse grupo secreto tem como esse objetivo, e, obviamente, esse grupo secreto, ele tem certa influência demoníaca, tá? Por que eles decidiram seguir essa estratégia? Basicamente, durante 1800 anos, tá, os cristãos foram perseguidos, né, os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos após os discípulos, né, da igreja primitiva, né, e eles eram torturados e mortos, tá? E, basicamente, mesmo eles sendo mortos durante aquele tempo, o cristianismo continuava crescendo, né? E esses grupos secretos, né, com essas influências demoníacas, eles percebiam isso. Percebiam que não estava adiantando destruir a igreja de fora para dentro. Não adiantava matar, porque o cristianismo estava aumentando, tá? Então eles tiveram como estratégia isso, de adentrar a igreja, né, a igreja católica no Vaticano, né, o Vaticano no caso seria futuramente, mas no caso a igreja católica, e justamente mudar o pensamento, né, no caso, levando aos bispos, aos cardeais, no geral, a mudar todos os pensamentos relacionados à palavra de Deus e afastar eles. Onde chegaria um determinado momento, onde, por exemplo, os papas estariam criando documentos, né, dentro da igreja, que iriam ir contra ali o que Deus falava. Só que eles não iriam perceber isso, porque o mal já estaria tão enraizado que eles não, de forma indireta, eles estão se afastando da palavra de Deus e achando que não estão. Entendeu? Basicamente seguindo esse método, tá? E na minha visão isso faz muito sentido, tá? Faz muito sentido, tá? Porque quando você tá fazendo algo que você sabe que é errado, é uma coisa. Você tá ignorando que aquilo é errado, você tá fazendo mesmo assim. Agora, muitas vezes você tá fazendo algo que você não sabe que é errado, você fala, não, tá certo o que eu tô fazendo, eu acredito que muitas vezes é pior. Tá, em determinados sentidos, no caso, né? Então, qual seria outro exemplo? Tá, durante o regime nazista, né? Ali, basicamente, no fim, assim, que acaba, foram feitos, assim, testes psicológicos, tá? Em muitos soldados nazistas, para identificar quais eram os transtornos que eles tinham. E, obviamente, muita gente imaginava que eles podiam ter transtorno antissocial, né? Que é o que os psicopatas têm, e o transtorno narcisista. E, para surpresa de muita gente, a maioria não tinha. A maioria não tinha nenhum desses transtornos, tá? Eram pessoas que, claro, praticaram coisas horríveis, né, durante esse regime, mas que não aparentavam ter nenhum, fora do regime, algum traço realmente tóxico, tá? O que quer dizer com isso? Assim, eles continuam sendo pessoas horríveis, óbvio, mas que eles estavam tão cegos naquilo que eles estavam fazendo que eles realmente acreditavam que aquilo era o certo. E não era. Mas eles não conseguiam enxergar isso. Claro, devia ter um outro ali que sabia, né? Seguiu, mas uma parte ali realmente acreditava que aquilo era o certo. Então isso provavelmente deve ter bloqueado de alguma forma, né? Bloqueado a empatia deles. Mas eles continuam errados, né? De toda forma, tá? Mesmo assim, exemplo, tá? A gente vê também nas cadeias, né? Onde a maior parte das pessoas que estão presas, elas não têm esse transtorno social, tá? Mostra que são pessoas que têm um nível normal de empatia e mesmo assim praticam crimes horrendos.
se elas estão acreditando que é algo certo ou algo errado, não sei, mas que elas estão fazendo, mesmo assim elas estão, tá? Então, assim, a partir disso eu acredito que sim, que eu acho que hoje, não só a Igreja Católica, não vou falar como toda a Igreja Católica, mas uma parte, algumas igrejas protestantes estão sim, talvez se afastando da palavra de Deus e não estão percebendo, eles estão fazendo de forma indireta, então eles não percebem isso. E, obviamente, as pessoas que estão de fora olham, né, e vai ser induzido e ser levado por ali também, né? Então, um exemplo que a gente pode dar é a questão do... Teve um dia, acho que se não me engano, o Papa, ele estava fazendo umas referências, né, a outros deuses, né, dentro do Vaticano, né, não como se estivesse adorando, não era isso, mas ele estava fazendo referência a esse deus e muita gente, obviamente, não gostou, né, porque como se ele estivesse dando margem a, tipo assim, ok, acreditar em outros deuses, saca? Então, né, não faz sentido, isso já vai contra o que Deus fala, o primeiro mandamento, né? Você tem que amar Deus e não fazer referência a outros deuses. Basicamente é isso, tá? Então, assim, eu acho que esse mal, né, essa influência demoníaca, realmente ela adentrou, tá, na Igreja Católica. O próprio Papa, se não me engano, é o Papa João Paulo VI, que fala sobre isso, tá? Que ele comenta que por alguma rachadura, tá, a fumaça do mal entrou na igreja, porque hoje há incerteza e confusão, e que provavelmente pode ter vindo a partir da ciência. Porque a ciência é algo bom, mas a gente sabe que quanto mais pessoas são levadas pelo naturalismo, elas vão se afastando de Deus. O ser humano tem por isso, né, de querer buscar conhecimento por si próprio, e nisso se afasta de Deus. Adão e Eva fez isso, tá? Então, de lá pra cá, só foi aumentando essa questão, tá? Então, através desse naturalismo, através dessa incerteza de, poxa, num mundo tão tecnológico, a gente nasce num mundo com a ciência tão avançada, como assim existe um ser divino? Como assim vai ter um céu e um inferno? Então, a gente já nasce numa situação que eu acredito que é mais favorável a não acreditar em Deus do que acreditar. A gente já nasce afastado, de certa forma, por conta da sociedade que a gente está. Mas não é porque a gente está afastado de Deus que ele não existe. Não é que a gente não está vendo Deus que ele não existe. A gente também não consegue ver raios infravermelhos ou raios gamas a olho nu, sem equipamentos. Mas eles existem, tá? Então, assim, então aqui, isso já quebra até um pouco aquilo de que muito assim, ateu fala, né? Sobre que o país que você nasce, você é influenciado pela cultura ao redor. Então, se um país ele é majoritariamente cristão, você vai ter mais tendência a ser cristão. Eu discordo. Eu acho que na sociedade que a gente está hoje, pela evolução que a gente tem, nessa questão do naturalismo, as pessoas estão mais tendenciosas a ir para a ciência e não para Deus, tá? Eu vejo dessa forma. E que não, de certa forma, não é bom. Quando você usa a ciência para algo assim, eu acho que não é bom, tá? Então, assim, o que eu queria explicar é justamente isso. Eu acredito que esse mal, de certa forma, ele entrou sim nas igrejas, ele entrou sim nas políticas. A gente vê muita gente indo pela opinião de político, de influencer, com opiniões que vão contra o que Deus fala, só que muitas vezes não percebem, né? Eles não percebem, eles vão continuando indo para a igreja achando que não, tá tudo certo, mas eles estão apoiando uma ideia que vai contra. Mas por quê? Porque muitas vezes eles não estudam a Bíblia, eles não interpretam a Bíblia. Então eles vão baseado no que os outros falam. E, cara, na minha visão, assim, não interessa se a pessoa tá 10, 15, 20 anos pra igreja, ela pode cometer erros e falar coisas que não estão na Bíblia, tá? Então, você tem que tomar cuidado com o que você ouve, tá? Tem que tomar cuidado com o que padre e pastor fala, às vezes eles podem cometer algum erro. Tem que tomar cuidado com o que o Vaticano fala no geral. Não tô falando que 100% dele tá corrompido, não, mas a gente sabe que muito provavelmente esse mal tá sim ali dentro, tá? E se as pessoas não souberem diferenciar e acordar e perceber que indiretamente elas estão sendo influenciadas para ir para longe de Deus, quando vier o anticristo, ele vai levar muita gente a favor dele. Muita gente mesmo. Tá? Então, o que cabe a gente fazer é ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e não aceitar a resposta dos outros sem que a gente pesquise primeiro. E como sempre, claro, sempre orar e pedir a Deus também para que Ele nos mostre por onde andar, né, e discernimento e sabedoria também, tá? Então é isso que eu queria trazer. Fica aí a recomendação desse livro, chama Infiltration, tá? Stella Marshall, tá? Também tem vídeos no YouTube dele explicando sobre isso, tá? Muito interessante, tá? Para que as pessoas acordem um pouco e vejam que nem tudo é teoria da conspiração, coisa do tipo, tá? O mal realmente existe, ele realmente está manipulando e ele está fazendo de uma forma que as pessoas não estão desconfiando como ele está fazendo, tá?
Mas é isso, obrigado por que assistiu até aqui e valeu!